Apesar das comemorações em torno do veredito do Kyle Rittenhouse, e até por isso, baixada a poeira, veio a confirmação de que algumas coisas que até bem pouco tempo eram evidentes, agora parecem meio opacas. Claro que as pessoas têm direito à legítima defesa, certo? Não é condicional. Não depende do sexo, não depende da raça, não depende do credo, é direito. Claro que a pessoa tem direito de segurança, uma segurança provida pelo Estado, inclusive, porque as pessoas pagam por ela. Claro que uma pessoa que rouba deve, depois do seu também direito de defesa, se for culpada, deve ser presa. É evidente. Claro que uma pessoa que depreda e rouba a propriedade alheia, de novo, depois de um processo legal, se condenada, deve ser presa, independente de qualquer outro fator não relacionado com o crime. Não quero saber se ela é verde, azul, etc. e tal. Se ela é culpada, que seja presa. Se ela for inocente, que seja solta. Mas as coisas não estão bem assim, né? O bandido é tratado como estudante pela imprensa, o terrorista é chamado de motorista, né? O homem-bomba é chamado de o jovem imigrante, sei lá. Tudo em evidente objetivo de descriminalizar o crime. Pior, muitas vezes, de condenar a vítima. Acuse o criminoso e torne-se você o criminoso. Olha, aqui no Brasil a justiça nunca foi exatamente rápida, né? E com isso, de maneira geral, o crime, de certa forma, sempre compensou, sim, tanto compensou para o pé de chinelo como para o cara de Brasília. Se em países como os Estados Unidos essa leniência tem provocado estragos, imagina essa percepção que nós já temos negativa aqui no Brasil, o que vai acontecer se esse movimento que a gente está falando lá fora se ampliar ainda mais, com leis absurdas, inclusive, que estão sendo propostas lá na matriz. Lembrando, né, gente, que o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo aqui também, né? Pois é. Então vamos dar uma passeada por esse novo pesadelo americano de falta de lei e ordem para ter uma ideia do que a gente pode estar vendo logo ali na nossa esquina, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Lei e ordem. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 96 e a gente quer tratar de um tema genérico dessa vez, lei e ordem. Não é o escândalo A, o escândalo B, o julgamento, um conflito internacional, um personagem específico, é um tema genérico, coisa que a gente sempre gostou de fazer por aqui e por alguma razão, talvez aí por excesso de notícias que tem acontecido por aí afora, grandes movimentos, a gente não tenha feito já há algum tempo, tá? Mas é uma coisa que a gente gosta e por sinal, alguns dos nossos episódios mais ouvidos, tá? Se pegar dos 10 mais ouvidos, pelo menos metade tem essa pegada. São, por exemplo, episódios sobre liberdades individuais, o episódio sobre Deep State, que eu acho que é o 7 e 8, a farsa da masculinidade tóxica, que se não me engano é o 23, tem episódios sobre energia sustentável e por aí vai. Então deu vontade de, ao invés de pegar um assunto específico, conversar um pouco com vocês e, como sempre, que a gente não aguenta, pegando histórias aqui e ali para colocar o nosso ponto de vista, tá bom? Mas antes da gente começar, claro, tem que ter o nosso jabá. Para quem não fez ainda ou está chegando agora, a gente pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast ou o Apple Podcast. Pede também para seguir a gente no YouTube, tá? Dá lá o subscribe que chama. Gente, eu não lembro nunca. Pois acompanhar a gente no YouTube, dar o like no vídeo. É importante, viu, gente? Like, acompanhar e dar, sei lá, um comentáriozinho aí que o YouTube esconde menos a gente, tá? Ajuda lá no algoritmo. Pede também para fazer o boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede, se possível, para dar o share nas redes sociais e, finalmente, para anotar o nosso endereço, o canal do Telegram. Vamos lá?
bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. É isso aí, pessoal. Vamos pra frente. Jabá feito rapidinho, hein? Até bom. Então até que tá bom mesmo. Vida que segue. Defund the Police. Se você pensar em segurança nos Estados Unidos, pode considerar o seguinte: antes e depois do George Floyd. Óbvio, como sempre, que a gente não pode se dar o direito de ser bobinho, né? E acreditar que essa série de acontecimentos que passaram a acontecer, começaram a escalar no verão americano depois da morte de George Floyd, foi um movimento orgânico. Óbvio que não foi, já falamos disso. A gente estava no período eleitoral e mais do que isso, no próprio episódio do Black Lives Matter, a partir do George Floyd, que a gente fez, mostramos aí textos publicados no site de um partido comunista americano, mesmo, sobre a necessidade deles, comunistas, apoiarem o movimento. E era muito engraçado, porque eles falavam o seguinte: olha, a gente nem acredita que se a gente transformar os Estados Unidos, terminar com o capitalismo nos Estados Unidos, transformar em socialista ou comunista, vai acabar o racismo, mas é importante a gente apoiar, porque pelo menos a gente sai no tapa aí com alguém, tá? Você vê que é todo um amor pela causa, certo? Então, sabendo que não tinha nada a ver com a causa da raça negra ou causa contra os brancos por questões raciais, qualquer coisa, mas basicamente o que eles queriam era a possibilidade de atacar a classe média americana e o famoso American Way of Life, tá? O crescimento, então, desses movimentos, que basicamente eram balizados pela imprensa americana e apoiados pelos district attorneys, os promotores regionais, financiados por George Soros e por grupos de pessoas poderosas, como a hoje vice-presidente Kamala Harris e outros milionários e bilionários de esquerda forçando a mão ali para pagar fiança dos criminosos saqueadores daquele verão, de forma que se mantivesse um bom volume, vamos dizer assim, de mão de obra disponível para continuar o clima de caos lá nos Estados Unidos, tá? Se fosse prendendo, ia acabar acabando. Então o que eles faziam era prender e soltar, né? O caos, então, tinha tanto a função de enfraquecer o Trump, que estava na sua caminhada para a reeleição, como para criar um novo ambiente em um projeto aí de poder da extrema esquerda, apoiado pelos movimentos de lutas raciais e bancado por quem tem muito grana. Vamos combinar, os caras tiveram relativamente sucesso, tá? Pelo menos nos estados azuis. Uma das primeiras brilhantes conclusões foi que, para reduzir as tensões raciais nos grandes centros, o lógico, seria reduzir o tamanho da polícia e com isso eliminar o que na verdade é uma inversão de valores aí, dizendo que menos polícia é melhor porque tem menos crimes registrados. Né? Aquela história, você mata o paciente que está doente. A gente já fez um programa também específico sobre Califórnia, né? Que tem também essa visão invertida. Se a gente colocar todo mundo para fora da cadeia, vai ter menos presos. Olha que coisa boa. Logo, a gente pode dizer que vai para o mundo afora que o crime caiu, porque o desencarceramento aumentou. Nossa, é brilhante, né? Se a gente não prender ninguém que cometa um crime contra o patrimônio que gere um prejuízo inferior de $950, pode falar também que caíram os crimes, certo? É isso aí. Então o crime da Califórnia caiu a partir do momento que eles pararam, obviamente, de prender. Pois bem, as organizações policiais, para dar uma mãozinha, foram esvaziadas. Membros das forças policiais e até bombeiros começaram a pedir demissão em massa, porque, veja bem, o cara, além de ter uma vida complicada, perigosa, não sei exatamente um salário milionário, ainda era colocado como vilão da sociedade. Por que eu vou continuar com esse emprego, né? Então começaram a sair em bandos, principalmente aí na costa oeste americana, que além de tudo, além de ser mal visto, também não conseguiam fazer o papel deles, que era de manter a lei, né? Triste. E também isso do lado lá na costa leste, principalmente região de Nova York. Então, sucesso, os caras conseguiram botar mais gente na rua e tirar policial da frente. Chega então a Covid e as vacinas. Mais uma chance de apertar o parafuso, gente. Agora só pode ser policial se vacinar, tá? Mais uma chuva de demissões. Nossa, que sucesso, gente. As forças policiais estão minguando. Que beleza. Puxa vida, eu tô tão feliz.
Claro que eu sabia, você sabia, e como a gente está com o costume de falar aqui, até a Lana sabia, que defund the police, tirar o financiamento da polícia, significa claramente aumento de violência. E, evidentemente, violência exatamente contra o cidadão com menos posse. E, no caso, nos Estados Unidos, dos negros e nas suas comunidades mais carentes. É o mesmo que a gente imaginar, sei lá, a hipótese, vamos dizer assim, uma hipótese bem absurda de um ministro do Supremo, por exemplo, aqui do Brasil, só uma hipótese, né? Proibir, vamos dizer, operações policiais na favela. Claro que essa é uma hipótese absurda, porque não faz nenhum sentido. E o cara, para decidir uma coisa dessa, teria que ser muito filho... Momento, só um segundo. O que foi, Mr. Ray? Ah, estão batendo na porta? Pode abrir a porta lá. Um momentinho só. Este programa saiu do ar temporariamente por motivos alheios à nossa vontade. Tadã, momentos de suspense, que bosta. Mas enfim, vocês entenderam onde a gente quer chegar, a cabeça dessas pessoas. Tem uma chamada, por exemplo, do Washington Post, muito engraçada mesmo, que eles falam assim, aspas, é ótimo, nós não sabemos porque a violência está aumentando nas grandes cidades, mas sabemos que há mais de uma causa. Bela manchete, não é isso? Por que será que estava aumentando a violência? Mais bandido, menos polícia. Vamos lá. Tem também uma outra chamada aqui, uma manchete do The Atlantic, que fala o seguinte: a América está tendo uma onda de violência, não uma onda de crime. Ah, é uma onda de violência, não é uma onda de crime, gente. Poxa vida, são violências não criminosas que estão acontecendo nos Estados Unidos, tá? E olha como o lixo do The Guardian anunciou o aumento no ano passado da violência. Ele abriu uma manchete dizendo assim: quão ruim é o aumento dos homicídios nos Estados Unidos? Fizemos um fact-check da narrativa da onda de crimes, entre aspas, onda de crimes que a polícia está querendo mostrar, tá? A polícia está querendo mostrar, não está acontecendo nada. E é engraçado que você vai lendo a reportagem em seguida, que eles chamam de narrativa de uma, aspas, onda de crime, mas lá no meio do texto está dizendo o seguinte, que sim, teve um aumento até a data daquela matéria de 25% na criminalidade de homicídios na época. Mas eles argumentam que isso, gente, é narrativa política eleitoral. Na época da eleição lá de 2020, eles diziam que era basicamente, então, narrativa para dar força para o Trump, porque, claro, tudo era culpa do Trump, tá? Quando ficou evidente que o defund the police era a causa óbvia desse aumento de crimes, a imprensa ainda tentou salvar a pátria, e aí você começa a achar manchetes do tipo desse, eu acho que deve ser o pior de todos, que é o mega lixo lá do Mother Jones. Eles, aspas aqui, manchete deles: pare de culpar o defund the police pelo aumento dos crimes. Ah, tá bom, já que você pediu, então não vou falar nada. O Chicago Tribune, que aliás, Chicago é uma das cidades onde inclusive os negros estão se mudando, indo embora por causa da violência. Coisa assim, aumentou em níveis estúpidos, tá? Exatamente onde? Nas comunidades mais carentes, onde os negros moram, porque não tem policiamento por lá, certo? Então, manchete do Chicago Tribune, aspas, homicídios em alta, mas não culpem o defund the police, tá? Mas tá, você saindo da bolha, mas qual que é o argumento dos caras? Vai que eu concordo, de repente não é o defund the police mesmo? Então vamos lá. Segundo o Chicago Tribune, os homicídios estão crescendo sim em Chicago, mas também estão crescendo em outras cidades, tá? Por isso que não é a causa. Eles dizem que outras cidades que têm investimento melhor também subiu a proporção de crimes, mas o problema é que não subiu na mesma proporção, evidentemente, tá? Tanto é verdade que algumas das administrações municipais mais animadinhas no começo com a ideia de fazer um discurso woke e tirar o dinheiro dos departamentos de polícia, acabaram já voltando atrás. E, gente, vocês não vão acreditar. Quando eles passaram a contratar de novo policiais e dar dinheiro para a polícia, sabe o que aconteceu? Eu fiquei surpresíssimo. A criminalidade caiu. Como pode, né? Vamos parar então por aqui esse capítulo para vocês tentarem entender, porque eu não entendi. Se você tira o dinheiro, sobe. Na hora que você põe o dinheiro de volta, cai. Bem diferente, hein? Que coisa maluca. O fim da fiança?
Bom, não adianta nada você entupir a cidade de policiais se a cidade estiver ainda mais entupida de bandidos. Então o que a esquerda americana tem tentado é trabalhar em diferentes frentes. Menos polícia, mais desencarceramento, proibição de armas. Isso a gente tem acompanhado. Se vocês têm acompanhado também, nem vou esticar porque não é surpresa para ninguém. Mas o que talvez muitas pessoas não saibam são os planos de parte dos democratas de reformar as legislações sobre fiança, tá? A crítica é que, dos democratas, né? A crítica é que as fianças são muito altas, gente. Então não dá para o criminoso ser solto. Poxa vida, que sacanagem, né? Então tem que baixar o valor da fiança, assim o cara pode cometer o crime e ir embora, tá? A gente já mencionou aqui nesse episódio mesmo que para isso algumas organizações recolhem dinheiro. No caso, a Kamala Harris fazia isso, recolhia dinheiro para soltar bandido. O cara assaltou uma pessoa, vai lá a ONG, paga a fiança dele. O cara bateu na esposa, paga a fiança dele. Pensa bem, em um sistema onde o juiz estabelece a fiança a partir da periculosidade e das chances desse sujeito, enquanto aguarda o julgamento, cometer mais crimes, tirar a fiança da equação é a garantia de ter o quê? Mais mão de obra para manter o caos na sociedade, certo? Porque o cara vai ficar livre. E olha que beleza, com menos polícia ainda, melhor ainda, tá? Pega o caso de Nova York, no estado, para muitos crimes, hoje, depois de uma reforma de fiança que eles fizeram lá, vários crimes, a fiança estabelecida é 0, tá? 0. O cara vai preso, vai para audiência e o juiz libera, porque não pode. Tem no caso da Fox, estava sendo contado, inclusive um cara que fazia assalto a banco, estava com fiança 0. Ele foi preso, fiança 0, assaltou outro banco, fiança 0, assaltou outro banco. No quarto assalto a banco aí que resolveram fazer alguma coisa, tá? A justificativa, como sempre, é aspas de uma lógica social. Uma vez que as fianças são estabelecidas com um certo valor pecuniário, vamos dizer assim, lógico que as pessoas pobres tendem a se ferrar mais se comparado com as ricas porque não tem como pagar. Até que é essa a ideia, né? E aí, botando na cabeça da esquerda, fiança é igual ao quê? Desigualdade, tá? Não é uma forma de retenção de criminosos. E como se corrige desigualdade na cabeça de uma pessoa de esquerda mal nutrida, tá? Ao invés de dar mais oportunidades para as pessoas trabalharem, ao invés de dar mais emprego, né? De verdade, chance dele estudar melhor, seja lá o que for, a pessoa sugere o seguinte: vá lá na outra ponta e elimina o problema. E só que ir lá na outra ponta significa basicamente soltar bandido. Se o crime então é causa social, abone o crime, que dá tudo certo, né? O problema do argumento é o seguinte: ainda que a pessoa mais humilde consiga escapar da cadeia em função de uma fiança 0, ela sempre vai ter a desvantagem com relação aos ricos que podem ter bons advogados. Então não mudou nada, tá? Papo furado. Ela fica fora por fiança, foge, pega um advogado meia boca se for se defender, ou eventualmente um defensor público cheio de caso, e conforme o caso, volta para cadeia. Então assim, você só está deixando o cara solto mais tempo. O que aconteceu apenas é que foi retirada da mão do juiz a possibilidade dele, quando ele percebesse o risco daquela pessoa gerar algum problema para a sociedade, ele segurar essa pessoa dentro do sistema carcerário antes que ela cometa outro crime de novo. Como o cara lá, ele assaltou 4 bancos antes de parar. Então, com esse super sistema, aspas, justos, você acaba liberando quem poderia estar eventualmente fora, mas obviamente vai liberar muita gente que não merecia. Que é um exemplo de como a política de fiança, oh meu Deus, está ruim. A política de fianças politizada é uma coisa problemática. Então vamos lá, meus caros. Pega-se o caso do sujeito que acabou de atropelar com a sua SUV lá e matar propositadamente as pessoas lá no Wisconsin, inclusive criancinhas. Ele tinha acabado de sair sob fiança da cadeia. Acabou, na véspera, sim. Tá? Uma fiança que tinha sido estabelecida de $1.000, tá? Por um promotor bonzinho que não queria aparecer como racista, taxista, aquela coisa toda. Então ele deu uma fiança bem baixinha para o cara ir embora. Apesar do sujeito que fez esse estrago todo ser um cara super legal e pacato, com uma lista de crimes interminável desde a década passada. O cara era um bandido assim, recorrente ao
Plus, tá? E além disso, ele também era registrado como agressor sexual, se não me engano, em Nevada, tá? Então, essa lista que ele tinha de crimes gigante era só em Wisconsin, tá? Só em Wisconsin. E aí ele achou que era uma boa ideia soltar o sujeito por $1.000. O que ele fez? Pegou o carro e passou em cima de 50, 60 pessoas. Lógico que um cara com uma ficha corrida gigante, interminável, é um perigo para a sociedade e, portanto, não devia sair da cadeia facilmente. Mas não, a esquerda americana considera as fianças muito exageradas e desse jeito as pessoas não conseguem sair da cana. Isso, amore, a ideia é essa mesmo, não sair da cana. Para não pegar um SUV, para não atropelar pessoas numa parada natalina. É difícil entender esse conceito, né? Quem sabe um dia. Fronteiras abertas. Que tal um componente extra? Para que lei e ordem se nem noção de país existe mais? É isso, porque basicamente a fronteira sul-americana virou uma peneira, né? A administração Biden vem desde os tempos da campanha acenando para o pessoal lá de fora, vem para cá, né? E como os processos de retenção na fronteira dependem de tempo e quando há uma multidão esperando, cabe às agências de imigração basicamente soltar os caras para dentro dos Estados Unidos e boa sorte. E aí entra criminoso, traficante de droga, traficante de pessoa, tá todo mundo entrando à vontade no país de posse aí, desde a posse, dessa administração. Pior, não foi uma ou duas vezes que jornalistas flagraram ônibus e até mesmo aviões, levando imigrantes ilegais para outros lugares desconhecidos. E o próprio governo federal distribuindo criminosos pelo país afora. Esse é o papel que o governo está fazendo. Então, sem lei e sem ordem. Recentemente, faz pouco tempo, o governador da Flórida, o DeSantis, acabou de saber que tinha entrado aí uma turma grande para a Flórida, inclusive de avião, embarcados à noite, na moita, literalmente na calada da noite. E ele falou que se ele encontrar, que ele pretende encontrar essa turma toda, que ele vai colocar esse pessoal em um ônibus e mandar diretamente para Delaware, que é a terra do Biden, né? Afinal, se ele é tão piedoso assim, eu tenho certeza que o povo de Delaware vai simplesmente adorar de receber aí essa turma de braços abertos, alguns milhares de imigrantes econômicos e outros tantos criminosos sem análise prévia de registro policial. Portanto, não se trata só nesse caso de imigrantes sendo chamados de criminosos, tá? Apenas por serem criminosos que nós colocamos nesse episódio, a questão do título, lei e ordem. O que a administração atual está fazendo é basicamente criminoso. Isso sim, não tenho a menor dúvida que sob uma administração republicana, isso tudo que está acontecendo seria motivo pelo menos para os 2 impeachment. Mas a atual administração realmente não importa com isso, tá? Ela distribui imigrantes pelo país, aprova vacinação obrigatória que é inconstitucional, lei e ordem, quando não vem de cima, vai por mim, se espalha por toda a sociedade. E a gente teve um exemplo muito claro aqui no Brasil em anos passados, né? Saques. Empresas woke provando o próprio veneno. Os Estados Unidos estão em locais, em alguns locais específicos, estão passando por uma das maiores ondas de saques de todos os tempos. Saque mesmo, no duro. O nego entra na loja, rouba tudo, um monte de nego vai embora, tá? Pois é, enquanto os saques aconteciam na loja de bebida do tiozinho lá em Kenosha, que nem no caso do cara que tem lá, paciência, tanto faz, coitado, azar dele lá. Só que os caras perceberam que é bem mais legal roubar produtos de alto valor, né? Começa pela Califórnia. Além do cara não poder ser processado, não pode ser processado por pegar menos de $950 em mercadoria, imagina que se ele que compra, você faz durante um dia, as lojas também estão fazendo dedos com a segurança com medo de serem chamados racistas. Não encosta no cara lá que dá problema. Portanto, os caras entram em bando, eles esvaziam tudo que pode. E aí eu te pergunto, quem é que vai contar $950 por cabeça, né? Ninguém, porque o cara não passa no caixa. Ele vai lá e rouba tudo e você fala, paciência. Portanto, liberar roubo de 100 ou de 1.000 não tem diferença nenhuma. Agora, a onda são as gangues, que chegam em montes de carros roubados, avançam para dentro das lojas, dos shoppings, de farmácia, rapam o que der,
carregam tudo e fogem. Mas eles fogem sem muita neura, tá, gente? Porque imagina o seguinte, roubar 10 TVs e colocar tudo numa minivan não é um processo exatamente rápido se não quiser estragar o equipamento. Então os caras têm uma certa paciência, arrumar direitinho e tal. Não é exatamente uma coisa de pânico, tá? Imagina a cena lá. Estragou a coisa, como é que o cara vai vender? Não pode, né? Sacanagem. Então marcas como Louis Vuitton, Saks Fifth Avenue ou mesmo joalherias viraram aí pontos de saque. É lógico, de novo, pra que roubar a loja de bebida do cara lá do coreano se com uma bolsa da Louis Vuitton o cara pode comprar bebida o resto do ano, né? Pois é, então... Claro que esses principais casos assim, mais de gangues, etc. e tal, são mais organizados. Mas também tem saques em rede Walmart, com mercadoria de baixo valor, apesar de que no Walmart também vende eletrônico, né? Todas essas redes hoje, de alguma forma, são vítimas, quer dizer, mais ou menos vítimas no momento. Por exemplo, a rede de farmácia CVS, que já tinha avisado que ia reduzir o horário de funcionamento em algumas regiões da Califórnia, agora resolveu abrir mão de vez e vai embora, vai fechar suas lojas lá, não rola. Os caras não conseguem nem bater mais estoque de tanto que some coisa, tá? Imagina isso associado com uma crise na cadeia de distribuição, que já está acontecendo, né? Com falta de produto, que beleza que fica. Então, quem dança com isso? Dança com isso os funcionários, que vão perder seus empregos, fora os traumas, sim, porque são assaltos, né, que já passaram, e os consumidores, né, que agora vão ter que passar a se deslocar mais para comprar em outros lugares e eventualmente, muito provavelmente, pagar mais caro por isso. Mas olha que interessante, a rede Best Buy, que sempre foi super woke, a ponto de vazar agora esses dias que eles estavam disponibilizando psicólogos para as pessoas que se sentiram traumatizadas com o veredito do Kyle Rittenhouse, e você ouviu direito, a empresa disponibilizou psicólogo para quem se sentiu traumatizada com a liberação do Kyle. Muito bem, o CEO da Best Buy deu uma entrevista recente e disse que está difícil conseguir novos funcionários e que isso pode atrapalhar a operação da empresa. Claro que o cara não quer trabalhar dentro de uma empresa onde ele sofre risco de agressão, certo? Porque ninguém quer ficar encarando bandido a toda hora. Então, estão começando a ter problema na operação. Porque, basicamente, a empresa está falando para bandido. Pode entrar. Fica à vontade, entra aí, tá? Então, olha que doideira. Segundo a Best Buy, esse CEO disse, eles procuram fornecer a melhor segurança possível para funcionários e clientes. Não, eles não oferecem, não. A única maneira de oferecer segurança para essas pessoas, para os quadros, para os clientes, seria não deixar a bandidagem entrar, certo? Pronto, aí teria acabado o problema. Mas, como resultado dessa declaração do nosso CEO Woke, em um diazinho só, o valor das ações da Best Buy caíram 15%. Get woke, go broke. Sim, senhora, as empresas que no ano passado saíram correndo para prestar apoio ao Black Lives Matter, dar dinheiro de monte a essa organização, não porque são bonzinhos, mas como estratégia de marketing, agora estão vendo que esses grupos não são exatamente civilizados e que está na hora, infelizmente, deles coletarem o prejuízo desse apoio. Bem feito. A situação está tão complicada que mesmo o famoso e horroroso reverendo Al Sharpton já percebeu que a coisa passou dos limites. E olha que para alguma coisa passar dos limites para ele é que a coisa está ficando feia. O Al Sharpton, então, chegou à conclusão tardia, né, que isso tudo atrapalha o movimento negro. Olha, jura, nossa, meu Deus, parece que tem um Sherlock aqui, né? E chegou, inclusive, a apoiar o discurso do pai de um negro americano agora, que teve anteontem, se não me engano, né? Teve o veredito de culpa para, acho que foram 3 caras aí que atiraram no rapaz negro. Quando o pai fez um discurso aí para a imprensa, para o público geral, falou que, olha gente, só que tá tudo errado, que não é Black Lives Matter, é All Lives Matter. O pai de uma vítima, pai negro de uma vítima negra. E sim, tio, eu concordo. E falamos várias pessoas isso faz muito tempo. Agora faz o seguinte, a gente sugere para ele fazer assim, bate na porta da imprensa e fala,
All Lives Matter. Bate na porta dos repapagaiadores aí dessa narrativa e tenta convencer-se disso. Só na hora que a cartilha mudar. Para esses caras não adianta nada. Rapidinho alguém vai falar para ele que ele, o pai negro, né, da vítima negra, é supremacista branco ou que ele tá em choque, não sabe o que tá falando. Essas coisas não tá fácil. Porque agora, o momento de explicar, infelizmente, já passou. Agora, meus caros, é hora de voltar a impor lei e ordem. Porque é com lei e ordem que se aprende nesses casos, infelizmente. Porque é com lei e ordem que se aprende com dor, tá? É assim que funciona quando a coisa chega nesse estado. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Episódio 96. Opa, estamos batendo quase lá no 100 aqui também. A gente pede para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também. Mesmo que você siga nesse lugar, dá uma passadinha lá no YouTube, acompanha a gente, assina, subscribe, como é que chama aquela coisa lá, dá toda, clica no sininho, dá um like no episódio, ajuda a gente aí e pede também para fazer um share nas redes sociais, seja do nosso podcast diretamente ou lá na nossa versão do YouTube. Finalmente também pede fazer o boca a boca sarado, contando porque vocês estão acompanhando aí um podcast cabeça direita limpinho, supimpa que... nós estou dando risada até agora porque a piada lá da porta batendo foi muito ruim. O Mr. Ray tá falando que bobagem, mas tudo bem. Pede pra falar pros seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente pede pra anotar o nosso endereço canal Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, pessoal. Agora mais pertinho do fim de semana. 2 episódios essa semana. Eu acho que domingo vem o terceiro. A gente vai bater a nossa meta aí de conseguir devolver aquele episódio que ficou faltando na semana retrasada, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Muita paz, muita saúde. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.